Tempo comum, 18ª semana, quarta-feira. Tema: 51. A virtude da humildade. Pontos a meditar. 1. A humildade da mulher cananeia. 2. Caráter ativo da humildade. 3. O caminho da humildade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Mateus narra no Evangelho da Missa que Jesus se retirou com os seus discípulos para a terra dos gentios, na região de Tiro e Sidom. Ali, aproximou-se deles uma mulher que implorava aos brados: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha é cruelmente atormentada pelo demônio. Jesus ouviu-a, mas não respondeu nada. Santo Agostinho comenta que não lhe faz caso precisamente porque sabia o que lhe reservava. Não se calou para negar-lhe um benefício, mas para que ela o merecesse com a sua perseverança humilde. A mulher deve ter insistido durante um bom tempo, porque a certa altura os discípulos, cansados de tanta persistência, disseram ao mestre: atende-a e despede-a, porque vem gritando atrás de nós. O Senhor explicou então à mulher que ele tinha vindo para pregar em primeiro lugar aos judeus, mas a mulher, apesar da negativa, aproximou-se e prostrou-se aos pés dele, dizendo-lhe: Senhor, ajuda-me. Diante dessa insistência, o Senhor repetiu as mesmas razões com uma imagem que a cananeia captou imediatamente. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Voltou a dizer-lhe que fora enviado antes de mais nada aos filhos de Israel e que não devia dar preferência aos pagãos. O gesto amável e acolhedor de Jesus, o tom de suas palavras, excluíam com certeza qualquer acento mais duro que pudesse ferir. Seja como for, a verdade é que as palavras de Jesus aumentaram a confiança da mulher, que disse com grande humildade: assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Reconheceu a verdade da sua situação, confessou que eram seus senhores aqueles que Jesus havia chamado filhos. O próprio Santo Agostinho sublinha que aquela mulher foi transformada pela humildade e mereceu sentar-se à mesa com os filhos. Conquistou o coração de Deus, recebeu o dom que pedia e um grande elogio do Mestre. Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Mais tarde, seria certamente uma das primeiras mulheres provenientes da gentilidade a abraçar a fé e conservaria sempre no seu coração o agradecimento e o amor ao Senhor. Nós que estamos longe de igualar a fé e a humildade desta mulher, pedimos com fervor ao Mestre: Jesus bom, se tenho de ser apóstolo, é preciso que me faças muito humilde. O sol envolve em luz tudo quanto toca. Senhor, invade-me com a tua claridade. Endeusa-me, que eu me identifique com a tua vontade adorável, para me converter no instrumento que desejas. Dá-me a tua loucura de humilhação, a que te levou a nascer pobre,
ao trabalho sem brilho, à infâmia de morrer costurado com ferros a um lenho, ao aniquilamento do sacrário. Que eu me conheça, que me conheça e que te conheça. Assim, jamais perderei de vista o meu nada. 2. Conta-se de Santo Antão que Deus lhe permitiu ver o mundo repleto de armadilhas preparadas pelo demônio para fazer cair os homens. O santo, depois desta visão, ficou assombrado e perguntou: Senhor, quem poderá escapar de tantas armadilhas? E ouviu uma voz que lhe respondia: Então, quem for humilde, pois Deus dá aos humildes a graça necessária, ao passo que aos soberbos vai caindo em todos os laços que o demônio lhes prepara. Mas as pessoas humildes, o demônio não se atreve a atacá-las. Nós, se queremos servir o Senhor, temos de desejar e pedir-lhe com insistência a virtude da humildade e desejá-la-emos de verdade, se tivermos sempre presente que o pecado capital, oposto à soberba, é o que há de mais contrário à vocação que recebemos do Senhor, o que mais prejudica a vida familiar, a amizade, o que mais se opõe à verdadeira felicidade. É o principal ponto de apoio com que o demônio conta para tentar destruir a obra que o Espírito Santo procura edificar incessantemente na nossa alma. Mas a virtude da humildade não consiste somente em afastar os movimentos de soberba, do egoísmo, do orgulho. Com efeito, nem Jesus nem a sua Santíssima Mãe experimentaram movimento algum de soberba e, no entanto, tiveram a virtude da humildade em grau sumo. A palavra humildade deriva de humus, terra. Humilde, na sua etimologia, significa inclinado para a terra. A virtude da humildade consiste, pois, em inclinar-se diante de Deus e de tudo que há de Deus nas criaturas. Na prática, leva-nos a reconhecer a nossa interioridade, a nossa pequenez e indigência perante Deus. Os santos sentem uma grande alegria, muito grande, em aniquilar-se diante de Deus e em reconhecer que só Ele é grande e que, em comparação com a dele, todas as grandezas humanas são ocas e não passam de mentiras. A humildade baseia-se na verdade, sobretudo na grande verdade de que a distância entre a criatura e o Criador é infinita. Por isso, temos de persuadir-nos de que todo o bem que há em nós vem de Deus, de que todo o bem que fazemos foi sugerido e impulsionado por Ele, e de que Ele nos deu a graça necessária para realizá-lo. Não somos capazes de dizer sequer uma única jaculatória, senão sob o impulso e a graça do Espírito Santo. As deficiências, o pecado e os egoísmos, esses são nossos. Estas misérias são inferiores ao próprio nada, porque são uma desordem e reduzem a nossa alma a um estado de abjeção verdadeiramente deplorável. A graça, pelo contrário, faz com que os próprios anjos se assombrem ao contemplarem uma alma que resplandece sob a ação desse dom divino. A mulher cananeia não se sentiu humilhada com a comparação de que Jesus se serviu para indicar-lhe a diferença que havia entre os judeus e os pagãos. Era humilde e sabia qual o lugar que lhe competia em relação ao povo eleito. E porque era humilde, não teve inconveniente em perseverar e prostrar-se diante de Jesus, apesar de ter sido aparentemente repelida.
3. A pergunta como hei de chegar à humildade corresponde à resposta imediata, pela grandeza de Deus. Somente a graça divina nos pode dar a visão clara da nossa própria condição e a consciência da grandeza de Deus que dá origem à humildade. Por isso, temos que desejá-la e pedi-la incessantemente, convencidos de que com essa virtude amaremos a Deus e seremos capazes de grandes empreendimentos, apesar das nossas fraquezas. Além de sermos almas de oração, temos de saber aceitar as humilhações, normalmente pequenas, que surgem diariamente por motivos tão diversos. Na execução do nosso trabalho, na convivência com os outros, ao notarmos as fraquezas e os erros em que caímos, sejam grandes ou pequenos. Conta-se de São Tomás de Aquino que um dia alguém o advertiu de um suposto erro de gramática que teria cometido enquanto lia. Corrigiu-o conforme lhe indicavam. Depois os seus companheiros perguntaram-lhe por que o fizera, se sabia perfeitamente que o texto, tal como o tinha lido, era correto. O santo respondeu: diante de Deus é preferível um erro de gramática a outro de obediência e humildade. Percorremos o caminho da humildade quando nos lembramos de que não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. Quem é humilde não necessita de pensar em louvores e elogios para cumprir as suas tarefas, porque a sua esperança está posta no Senhor. E Ele é, de modo real e verdadeiro, a fonte de todos os seus bens e a sua felicidade. É Ele quem dá sentido a tudo o que faz. Uma das razões pelas quais os homens são tão propensos a louvar-se, a sobreestimar o seu valor e os seus poderes, a ressentir-se de qualquer coisa que tenda a rebaixá-los aos seus próprios olhos ou aos olhos dos outros, é não verem outra esperança para a sua felicidade que eles mesmos. É por isso que se mostram frequentemente tão suscetíveis quando são criticados, tão grosseiros com os que os contradizem, tão insistentes em dizer a última palavra, tão ávidos de ser conhecidos, tão ansiosos de louvores, tão decididos a governar o seu ambiente, apoiam-se em si mesmos como um náufrago se agarra a uma palha, e a vida prossegue e cada vez estão mais longe da felicidade. Quem luta por ser humilde não anda à busca de elogios nem de louvores, e se lhe chegam, procura encaminhá-los imediatamente para a glória de Deus, que é o autor de todo bem. A humildade manifesta-se não tanto no autodesprezo como no esquecimento próprio, mediante o reconhecimento alegre de que não temos nada que não tenhamos recebido de Deus. Para Ele, toda glória. Aprenderemos a ser humildes se meditarmos na paixão do Senhor, se considerarmos a sua grandeza diante de tanta humilhação, se tivermos presente que se deixou levar ao Calvário como cordeiro ao matadouro, conforme fora profetizado, se pensarmos na sua humilhação ao permanecer nos nossos sacrários, onde nos espera para nos levantar o ânimo depois de um desgosto causado talvez pela nossa soberba. E aprenderemos também a ser humildes se prestarmos atenção a Maria, a escrava do Senhor, aquela que sabia não lhe caber mérito algum, mas ao Todo-Poderoso, pois ele manifestou o poder do seu braço e dispersou os que se orgulhavam com seus pensamentos do seu coração. Recorreram por último a São José, que o empregou toda a sua vida em servir Jesus e Maria numa dedicação silenciosa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações
que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.